Olá pessoal, obrigado pela sua paciência com o professor. Já vamos aí com 20 minutos no primeiro bloco. A gente já iniciou o segundo bloco da nossa segunda aula sobre improbidade administrativa. Meus amigos, a partir de agora a gente vai entrar na descrição específica de cada uma das modalidades de improbidade administrativa. A primeira delas, meus amigos, é aquela prevista lá no artigo 9º da LIA, ok? Vai nos falar da modalidade do enriquecimento ilícito. Meus amigos, é a modalidade mais grave. Por quê, professor? Porque o agente público e o terceiro, se for o caso, estão se beneficiando de maneira direta do erário público no intuito de gerar para si um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Via de regra, meus amigos, é claro, eu não vou dizer que com 100% de convicção e certeza que todos esses atos constituem crimes também, mas em sua maioria eu posso dizer que sim, esses atos estariam descritos nos tipos não só de corrupção, mas de uma série daqueles outros crimes chamados de crimes contra a administração pública. Não quer dizer que os outros atos também não possam estar tipificados ou ter ali uma interpretação que dê esse condão de crime também para as outras modalidades. Mas normalmente, quando acontece o enriquecimento ilícito, nós temos também conjuntamente a prática de crimes contra a administração pública e, claro, a grande estrela nessa situação, o crime de corrupção. Vocês vão ver que basicamente a descrição genérica vai dizer que é exigir para si vantagem devida. Claro, vantagem devida para facilitar um processo, para deixar que faça uma coisa que não era para ser feita, para receber uma obra que não devia ser recebida. Então, vejam a gravidade. Eu estou nesse condão aumentando o meu patrimônio. E aí, cuidado. Acho que eu vou passar por isso daqui a pouco, mas é uma vantagem indevida no sentido seja de aumentar o meu patrimônio recebendo a coisa. Então, ó, eu sou o guardião desse computador, um computador público, e aí eu retiro do serviço em repartição pública e levo para minha casa e passa a ser meu. Ok, se eu estou utilizando patrimônio público no meu patrimônio, trazendo para o meu patrimônio, desviando de lá, eu estou enriquecendo. Olha, não traz uma lesão ao erário? Sim, mas veja, eu tenho uma gradação do mais grave para o menos grave. Se eu, além de trazer uma lesão ao erário, que também não é obrigatório, eu estou incorporando para mim, eu estou na modalidade mais grave, que vai ter sanções mais pesadas. Tudo bem? Então vamos lá. Denota normalmente um ato criminoso, são as situações mais graves que permitem não só um aumento patrimonial direto, como também aquele aumento patrimonial de quando eu deixo de pagar algo que eu deveria pagar ao poder público. Eu estou recebendo uma vantagem econômica ilícita. Claro, eu não estou ficando mais rico, mas se era para eu pagar o poder e deixo de pagar, meu patrimônio se manteve estável de uma maneira indevida. Ok? Então vamos lá. Exige, meus amigos, para a configuração do tipo aferir qualquer vantagem patrimonial, como eu falei para vocês, para mais ou para evitar a diminuição. Ilícita, ou seja, indevida. Claro, a gente tem que deixar isso bem claro. O Brasil é uma das coisas que a gente não pode deixar bem subentendido. Porque se o agente público trabalhou e está previsto que ele vai ter uma remuneração de 3 mil, ele recebe lá os 3 mil, claro, ele recebeu uma vantagem patrimonial. Agora, é uma vantagem devida. E por ser uma vantagem devida, não constitui improbidade. Para ser improbidade por enriquecimento ilícito, depende de aferir qualquer vantagem patrimonial de forma indevida. Exige, meus amigos, que seja cometido na modalidade dolosa.
Ah, professor, mas não diz assim que não cabe o culposo. Mas é mais ou menos aquela mesma situação que nós já falamos antes, né? O nosso poder legislativo decidiu não decidir. Se ele silencia, mesmo que ele não fale. Lá no Código Penal nós temos um artigo que diz isso. Ó, exceto naquelas situações em que houver a modalidade culposa, todos os outros só respondem pelo dolo. A gente tem esse artigo no Código Penal. Na LIA nós não temos. Mas o que acontece é que lá no artigo 9 diz o seguinte: responde pela conduta dolosa. Lá no artigo 11 fala pela conduta dolosa. Lá no artigo 10 fala dolosa ou culposa. Então, se eu tenho 3 artigos em sequência, que um fala doloso, doloso e culposo e doloso, aí, meus amigos, paciência, dá para entender, fazendo a interpretação, que o nosso legislador escolheu não aplicar sanções à modalidade culposa no artigo 9º e no artigo 10, aquilo que nós chamamos de silêncio eloquente, é o silêncio que fala por si. Em razão do cargo que ocupa, pessoal, é o chamado nexo de causalidade. Será que, se ele não ocupasse esse cargo, ele teria obtido essa vantagem indevida? Se isso estiver correto, então ele pode ter cometido até o crime de corrupção. Agora não a passiva, mas a ativa. Mas não foi probidade. Então eu tenho que ter esse nexo de causalidade. Se não existe uma conexão entre o dano e o cargo, então eu não posso falar em improbidade administrativa para o agente. É claro que aquele terceiro que dolosamente se aproveitou, induziu ou instigou, induziu ou permitiu, não. A gente já falou desses 3 verbos. Tudo lá no artigo 3º, né? Que está lá no artigo 3º. O terceiro, que participou, que concorreu, induziu ou se beneficiou, ok, ele vai responder junto com a agente. É claro que eu não preciso necessariamente do nexo causal para esse terceiro, mas eu preciso do nexo causal do agente, tá bom? Para frente. Enriquecimento ilícito ainda, meus amigos. Primeira observação, o ganho patrimonial, como eu já falei para vocês, pode ser uma pretensão positiva de um acréscimo de recursos. Então, o meu patrimônio era 10 e agora é 11, ok? Ou então, meu patrimônio era 10, diminuiria 1, seria 9. Mas aí eu deixo de pagar esse 1 e meu patrimônio continua 10. Está vendo que houve um acréscimo? Mesmo que indireto, um acréscimo negativo, eu deveria fazer algo, pagar algo e não paguei, e o meu patrimônio ficou inalterado numa situação que deveria ter sido reduzido. Cuidado, meus amigos, não se exige o dano ao erário. Se você ler com cuidado o tipo do artigo 9º, vocês vão notar que não se exige necessariamente que haja uma lesão ao erário público. Então vamos supor, só supor, para ficar um exemplo aí para vocês. Servidor público, sei lá, do INSS. Ele vai lá e sabe que o cidadão tem direito à aposentadoria. Certo ou errado, essa pessoa receberia sua aposentadoria a partir do dia X. Aí ele vai para a pessoa e diz o seguinte: olha, você não teria o direito, ou então tem uma burocracia maior do mundo aqui dentro. Se você me pagar tantos R$ 1.000, eu consigo sua aposentadoria na metade do tempo. Vejam, a pessoa ia se aposentar. A aposentadoria, inclusive, ia retroagir via de regra ao pedido da aposentadoria, se naquela data ele tem o direito. Mesmo que demorasse um pouco ali para sair. Então a pessoa ia receber aquele valor. Muitas vezes talvez nem precisasse dessa advocacia administrativa lá, que também é ilícito, também é crime. Okay? Aí o cidadão vai lá e diz, o agente público vai lá e fala, olha, me paga tanto que eu consigo isso aqui para você bem rapidinho. Você vai receber, inclusive, retroativo e tal. Coitado lá, muitas vezes leigo ou apressado, que não entende a burocracia, não entende o ilícito, acha que o cara está sendo, o cidadão lá, o agente público, está sendo muito atencioso, faz das tripas coração, consegue a grana, dá na mão lá do agente,
a gente vai incorporar patrimônio ao seu poder, vai incorporar um valor econômico ao seu patrimônio, está enriquecendo ilicitamente, mas não está causando dano ao erário. Então entendam isso. Causar dano ao erário pode ser uma consequência, mas não faz parte do tipo, não é uma elementar do tipo. Tudo bem? Então, existe sim a possibilidade de enriquecimento sem prejuízo ao erário. Dando sequência, meus amigos, eu trouxe aqui o rol praticamente de todos os incisos, depois dei uma olhada lá na lei se eu respeitei todos, mais ou menos só para mostrar para vocês. Eu não vou fazer isso nas outras modalidades. Eu peço que vocês leiam todos esses incisos em casa. Mas, por que eu coloquei aqui? Exatamente para dar a vocês a seguinte situação. Olha, a pessoa que, vamos lá, auferiu vantagem patrimonial indevida de maneira dolosa em razão do cargo, ele já cometeu o ato de improbidade de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Mas existem exemplos. Aí vamos lá. Receber vantagem econômica indevida para amparar interesse alheio. Está previsto assim no inciso 1. Então é um exemplo. Inclusive o exemplo que eu dei para vocês basicamente do cidadão lá que pede um dinheiro para aposentar a pessoa, não é isso? No slide passado, ainda nesse bloco. Então, pediu para receber a vantagem. E aí, meus amigos, só um detalhe, que aí eu dou da doutrina para vocês e da jurisprudência. Basta o recebimento. Não é necessário que o interesse alheio tenha se realizado, ok? Então, não é necessário que a pessoa se aposente para que eu diga que a improbidade aconteceu. Basta ele receber os valores. Receber vantagem, meus amigos, o tipo ele não fala em pedir vantagem. Aqui, nesses exemplos, ele está falando em receber mesmo. Então, o enriquecimento ele deve ter acontecido. Tenham cuidado com isso. Receber vantagem para facilitar negócio superfaturado ou subfaturado. Superfaturado eu vou vender com um preço a mais, subfaturado eu vou vender com um preço a menos, ok? Então, vamos lá, tem um imóvel do poder público que vale 1 milhão, eu vendo lá para um amigo meu por 500 mil, subfaturei. Ah, professor, mas pode ser que o mercado não esteja aquecido. Meu amigo, claro que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vai olhar para o mercado também, quanto que mais ou menos naquele momento, naquela situação, está valendo. E aí se eu vendo um patrimônio de 1 milhão por 500 mil, não sendo uma grande necessidade, na verdade até assim seria uma lesão no direito civil, né? Então, vamos com calma. Utilização de bens ou mão de obra pública para proveito privado. Aquelas situações que a gente só escuta falar, né? Ah, o prefeito que mandou a retroescavadeira da prefeitura cavar a piscina dele. O vereador que chamou o auxiliar de serviços gerais para pintar a casa dele. E aí quem está pagando é a verba do gabinete, né? Então, utilização de bens ou mão de obra pública para proveito privado. Não necessariamente, aquele cidadão que é chefe que só anda no carro da repartição para tudo que é canto, né? Tudo bem, ele está atuando, até certo ponto a gente entende, mas mandar a viatura para fazer outros negócios que não necessariamente uso da sua atividade, se não enriquecimento ilícito, que já comportaria, mas a gente pode falar no mínimo aí de ferir princípios. Receber ou aceitar, olha aqui, agora sim. Receber é a primeira vez que a gente fala em aceitar a promessa. Até então a gente só tinha falado de receber mesmo. Vantagem devida para permitir a atividade ilícita. Então essa é a situação aí, é um exemplo específico em que a pessoa ainda não incorporou ao seu patrimônio, mas ele aceitou uma promessa. E aí ele já começou a permitir a atividade ilícita. Não pode caçar naquele lugar, mas você vai lá e diz, tu caça em tal situação e eu não vou fazer nada se for ali dentro. Ok, então tu me dá um por fora no final do mês, ou se apurar alguma coisa, tu me dá a tua parte. Ok, ele aceitou a promessa.
Receber vantagem para declarar de maneira falsa medição, avaliação, quantidade ou qualidade de bens, serviços ou obras. Galera, amiga minha, conhecidos que fazem engenharia civil, a galera dizendo: William, tu já viu uma estrada, que aí a estrada é dessa largura, e de repente vai ter um recapeamento, ela só vem até aqui. Aí às vezes até acontece, você vê um outro recapeamento, ela só vem até aqui. Não é nada, são, sei lá, 5 centímetros, 2 centímetros, que seja. Só que ninguém vai fazer uma estrada de 1 metro, né? A gente vai fazer uma estrada muitas vezes de quilômetros. Por quilômetro você diminuiu aquela quantidade de material que colocou e a pessoa vai lá e assina, recebido, conforme contratado. E aí a galera economizou uma ruma de dinheiro que provavelmente foi parar no bolso de outra pessoa que acabou forçando alguém ou mesmo aquela própria pessoa aceitando receber a obra. A aquisição de bens de forma desproporcional à renda ou sua evolução. Meus amigos, esse aqui eu trouxe também um comentário, igual do inciso 1, é importante algumas considerações sobre essa possibilidade. Por quê, meus amigos? Nós temos duas correntes doutrinárias. Uma vai dizer o seguinte: olha, é necessário que o poder público prove que exista um enriquecimento ilícito e que prove que a origem desses enriquecimentos são ilícitas. Só que aqui, meus amigos, via de regra vai cair naquela prova diabólica. Olha, eu tenho um servidor público que está ganhando ali, vamos lá, R$ 8.000 por mês. Aí ele declara na sua primeira declaração de imposto de renda, ele coloca lá que tem R$ 50.000 de patrimônio. No segundo ano ele já tem 1 milhão. No terceiro ele tem 5. Oxi! Acaba ganhando R$ 10.000 por mês, vamos botar 13º, né? R$ 130.000 por ano. Tinha 50, não já tinha um patrimônio que está rendendo. E aí de repente o cara em 1 ano de trabalho chega com R$ 1 milhão. 5 anos o cara já tem não sei quantos milhões aí. Complicado, né? Complicado. Bem recente, eu vi aí, nessa semana, estão investigando inclusive o ministro do Meio Ambiente. Aí vocês sabem que eu me preocupo com o meio ambiente pela minha proteção, pela minha formação pessoal. Então, não estou dizendo que ele cometeu atos de improbidade, mas aconteceu algo semelhante ao que eu estou descrevendo para vocês. Fique registrado apenas um exemplo a título acadêmico, ok? Se, claro, ele conseguir comprovar, aí a gente chega na segunda teoria. Se nós temos uma inversão do ônus da prova, quem tem que provar é o agente público, que aquele dinheiro que ele recebeu, que o seu patrimônio cresceu mais do que o normal com aquilo que ele está recebendo, ok, assim, do poder público, mas que é de uma origem lícita, então nós afastaríamos a improbidade, é o que pode acontecer com o ministro do Meio Ambiente. Se ele comprovar que os valores que ele acresceu ao seu patrimônio na sua própria declaração de imposto de renda são de natureza lícita, inclusive se fala que ele, parentes e amigos, são proprietários de um escritório de advocacia. Então, nesse sentido, se não foi da atividade pública, mas de sua carreira privada que veio aqueles valores, então não tem problema nenhum, ele vai ser isento da sanção de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Então, essa é a teoria que tem sido utilizada pelo Ministério Público e que, olha, o poder público não tem como fazer essa devassa na vida da pessoa, ela que prove. Então, se é tudo lícito, a pessoa vai ter os registros lá e, tá aqui, foi daqui que cresceu o meu patrimônio, sei lá, eu recebi uma herança, sei lá, eu me casei com uma pessoa que também ganha valores razoáveis. Ok, então o patrimônio do casal cresceu compatível com sua... Acontece tranquilamente, sem nenhum problema, ok? Então,
cada cidadão, agente público, tenha cuidado com o crescimento, tenha cuidado no sentido lícito, pelo amor de Deus, com o crescimento do seu patrimônio, porque em algum momento você pode ser questionado como que o seu patrimônio cresceu naquela velocidade. Ok? Pessoal, assim, ainda tem algumas considerações sobre enriquecimento ilícito. Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível. E aí a gente vê de vez em quando, né, juízes que advogam ou fazem parte ali, ainda tem uma banca de advocacia, ministros, né, desembargadores, às vezes, entra dentro daquele quinto constitucional, não se afasta da atuação, continua, e aí presta assessoria para determinada empresa e julga depois. Enfim, não é só juiz não, pessoal. Receber vantagem para intermediar a liberação ou ampliação de recursos públicos. Receber vantagem para omitir ato de ofício, incorporar ao seu patrimônio bens ou valores do poder público, usar em proveito próprio bens, direitos ou valores públicos. Ok? Meus amigos, 21 minutos no nosso segundo bloco. No nosso próximo, terceiro e último bloco, a gente vai tratar das demais 3 modalidades do ato de improbidade administrativa. Até já!